Aí ele traz uma palavra para a igreja, para esses santos. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém deve ir para o cativeiro irá. Se alguém deve ser morto à espada, necessário é que a espada seja morto. E eu com isso? Nisso repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. Saber que Deus está contigo. Que Ele já sabe exatamente o que vai acontecer com você. E que Ele vai estar contigo até esse fim. É aonde está a nossa perseverança. Sabendo que se eu tenho de morrer pela espada, eu vou morrer pela espada. Se eu tenho de morrer como quer que seja, eu preciso estar tão online com Deus que eu sei que chegou a minha hora. E eu vou me render à morte, mas eu não me rendo em termos de negar a Cristo, nunca, jamais, em nome de Jesus. Acuste o que acontecer, ok? Veja como Deus está falando com a sua igreja aqui. A mesma coisa que ele falou para Esmirna. Esmirna, vai ter perseguição, mas permanece firme até a morte, até o fim. Eu estou contigo. Aí continua a visão acerca do império do anticristo. Versículo 11. Então vi subir da terra outra besta. Então a primeira subiu da onde? Do mar. E essa outra vai subir da terra. Essa besta tinha 2 chifres, parecidos com os de um cordeiro. Mas ele falava como um dragão. Então ele tinha uma aparência de santo, ou de pessoa santa, ou de Cristo, mas no fim das contas, falava como um dragão. Exercia toda a autoridade daquela primeira besta, que é o anticristo, e na sua presença fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta. Então o falso profeta é um conduíte para fazer com que todos os habitantes da terra adorem ao anticristo. Quem é esse? Aquele que teve a sua chaga curada. Sua chaga mortal curada. 13. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu à terra à vista dos homens. Então a gente acha ruim quando a gente fala que da boca das 2 testemunhas vai sair fogo, mas todo mundo vai ficar maravilhado quando o falso profeta fizer cair fogo do céu, porque vão achar que o próximo Elias chegou. Então tudo que tem a ver com Jesus é uma desgraça, mas tudo que tem a ver com o anticristo, Harry Potter, maravilhoso. E nós precisamos estar atentos nesses últimos dias, porque vai acontecer esse engano, dessa atração das trevas, e os crentes mesmo vão dar mais atenção e mais valor às coisas da magia, da feitiçaria, da bruxaria e do sobrenatural do anticristo, que vai ser real, não vai precisar de holograma para ele fazer sinais, milagres e maravilhas. Ele é uma entidade poderosíssima e espiritual. Ele vai fazer curas, vai cair fogo do céu de verdade, não precisa ser Blue Beam. Por isso as pessoas vão ser terrivelmente enganadas, porque vai ser real, mas não vai ser Deus. Versículo 14. Por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, está falando do falso profeta, ele enganava os que habitavam na terra e dizia-lhes que fizessem uma imagem à besta. Ele não fez a imagem da besta, ele só convenceu todo mundo na terra a fazer a imagem da besta. Porque, afinal de contas, né, você vai honrar, né, essa besta. Então, faz é tipo um busto, sabe? Um busto do imperador. Só que essa daqui é outros 500. Para quê que ele quer que façam uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e que vivia? Vamos ver. 15. Foi-lhe concedido também que desse fôlego. Então, eles vão fazer uma imagem, seja lá o que for. Não, gente, não precisa ser inteligência artificial, não. Não precisa ser uma estátua, um robô. Isso não é sobrenatural. Sobrenatural é uma imagem, uma estátua de pedra, levantar, falar e andar. Isso é sobrenatural. Robô não vai deixar ninguém maravilhado como um salvador, um Deus. A gente precisa entender a dimensão das coisas. A inteligência artificial vai enganar, os hologramas, o Blue Beam. Isso é outra categoria de engano. Isso é uma outra categoria de coisa real que vai deixar as pessoas maravilhadas por ser real, mas que vem dos quintos dos infernos. E as pessoas vão querer adorar
a esse ser e eles é que vão fazer a imagem. Por que o inimigo mesmo não faz a imagem? Porque se eu fizer a imagem, eu cometi essa idolatria, não foi o outro que me enganou, não, eu quis. Lembra que o bezerro de ouro, eles fizeram lá no deserto, eles trouxeram as coisas e foi forjado aquele bezerro de ouro. Aqui também, o homem, Satanás não perde nada a mais, ele já está perdido. Mas quanto mais ele fizer o homem se distanciar dos caminhos do Senhor, mais o homem está lascado, e o que ele quer fazer é lascar o homem mesmo. Então, ele vai querer que os homens sejam responsáveis por esse ato de feitiçaria e idolatria. Foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a essa imagem. Agora, quem já recebeu a imagem, ou quer receber a imagem, ou está super maravilhado e sempre rejeitou Jesus, não vai fazer muita diferença. Ele vai querer adorar, está tudo bem, para ele é só mais um. Quem for hindu, não faz diferença nenhuma. O povo hindu já adora 500 mil deuses. Então, os únicos que vão se incomodar com isso são os cristãos, os judeus e os muçulmanos, os radicais. Os absolutistas dessas três religiões que não, e alguns ateus que não querem nem Jesus e nem ninguém mais também não vão querer o anticristo também. Então, a pena de morte para quem não se dobrar diante dessa imagem que fala, dessa coisa sobrenatural. 16. E fez que a todos, grandes, ricos, grandes, pequenos, ricos, pobres, livres e escravos, lhes fosse posto uma marca. Aqui é um carimbo, uma coisa impressa, uma coisa esculpida, riscada, gravada na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Então, seja lá o que for, vai ser algo que está... eu creio que vai ser algo espiritual, uma marca espiritual, assim como a nossa marca em Cristo é espiritual, mas ao mesmo tempo com alguma coisa física que ajude a manter o sistema econômico girando. Mas talvez nem seja necessário, a gente não sabe. A gente vê muito a tecnologia avançando em relação a isso, mas talvez nem aqueles que são das trevas que estão correndo com essas tecnologias tenham noção do poder sobrenatural de Satanás, que pode fazer sem nada disso. Lembra que os gafanhotos que saem do abismo no 5º selo, eles têm discernimento espiritual. Eles sabem quem tem a marca de Deus e quem não tem. E eles vão assolar só quem nem não tem a marca de Deus. Então a gente sabe que dentro do mundo das trevas, esse conhecimento, esse discernimento espiritual existe. Mas talvez para facilitar globalmente essa questão da compra e venda, exista algo. Ai, Márcia, o que é? Não sei, mas vai chegar. A gente começou lá atrás com código de barra, cartão de crédito, já foi tanta coisa. Espera o anticristo se manifestar, a gente vai saber o que é. O importante é não receber, o que quer que seja. Especular antes para não receber antes não faz sentido algum. Zero sentido. Quem ficou 10 anos sem ter cartão de crédito, hoje não consegue comprar nada, porque achou que o cartão de crédito era a marca da besta. Não é a marca da besta. É um sistema que vem vindo, mas enquanto não vem, só vai ser a marca da besta quando você adorar a besta. Você só vai receber a marca da besta se você adorá-la. Então não adore que você não receberá, seja lá o que for. E já vai aprendendo a jejuar já. Fica a dica. Eu estou aonde? No 17? Então, que lhes fosse posto uma marca na mão ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Todas as dicas que o Senhor tem para nos dar, para que nós saibamos quem é, mas não se preocupe, tem muitas outras dicas, você não precisa ficar calculando o nome do Macron. A gente vai saber quem é, acho que muito em breve. 18. Aqui há sabedoria, olha só, aqui a igreja para e presta atenção, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de um homem. E o seu número não é 666, o seu número é 666, precisa ser o código das letras do 600, do 60 e do 6. Se for só 6, 6 e 6, no grego e no hebraico não funciona, tá? E no português não existe, então
Só fica a dica então, se você gosta de ficar brincando com o nome das pessoas, lembre-se que é 666, não é só 666. Alright, next, tudo bem aqui? Sim. Ascendência do anticristo, ascensão do anticristo. Logo, nós colocamos aqui na nossa linha do tempo a adoração e marca da besta a partir da abominação desoladora, ok? Então, está aqui no meio da semana a abominação desoladora. A partir daqui, nós temos a adoração e a marca da besta sendo instituída por esses 42 meses ou 1.260 dias. Quanto tempo vai levar para tudo isso acontecer? Não sei. Por isso eu tenho esse mês e esses 30 dias aqui antes de começar a contagem de certas coisas. Eu não sei quando a mulher foge para o deserto para passar lá 1.260 dias. É imediatamente ou demora um pouquinho? A marca da besta é imediatamente implementada ou demora um pouquinho? O santuário ele é pisoteado imediatamente porque é abominação desoladora ou leva um tempinho? Não sei, ok? Então nós temos a possibilidade de começar os abalos 30 dias depois e colocar a diferença entre 1.260 e 1.290 aqui, ou nós podemos deixar para o fim e acrescentar 30 dias mais 45 dias depois da vinda de Jesus. Assuntos mais detalhados no seminário Cronologia Escatológica. Posso continuar falando? Vocês querem que eu dê pausa? Tá tudo bem? Alright, vamos então para Apocalipse 14. Entrou mais alguma coisa aqui? Okay. Muito bem, Apocalipse 14, nós não voltamos ainda para a cronologia, mas nós temos alguns assuntos explanatórios que vão nos ajudar em outras áreas aqui. Por que Deus vai falar dos 144 mil agora? Por que ele falou lá atrás e não falou tudo junto? Por que ele vai falar isso agora, separado, picado? Eu sei que tem gente que sempre me pergunta desses benditos 144 mil. Uns estão lá no capítulo 7, são os 144 mil, obviamente, de Israel. E esses aqui, ele não menciona nada desse tipo de identidade. É outra coisa que ele menciona. E será que ele fala deles agora, porque a gente chegou até o fim da sétima trombeta? Na sétima trombeta você tem o fim, você já tem o arrebatamento, você já tem a volta de Jesus. Será que é porque eles morreram? Será que é porque eles foram primícias dos que morreram na grande tribulação, perseguidos pela besta? Parece que eles estão num ambiente celestial. Então vamos perceber essas diferenças dos 144 mil aqui, ok? Versículo 1. Então olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Com ele estão 144 mil que trazem na testa o seu nome e o nome do seu pai. Dois. Eu ouvi uma voz do céu, João, ele está ali, ele vê essa visão de Jesus, o Cordeiro, com 144 mil, ali no Monte Sião, e ele ouve uma voz no céu, como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. A voz que ouvi era como de arpistas, era uma voz que tinha uma melodia, tinha algo melódico, algo de um som de música, mas também era uma voz de muitas águas, e também era uma voz de trovão, e era como se os arpistas tocassem as suas harpas. Então era um som muito diferenciado, porque era o barulho do trovão, o barulho de águas, que é você já viu uma grande multidão orando em línguas? Parece o som de muitas águas, mas essa daqui tinha uma intensidade de um trovão e ao mesmo tempo tinha uma melodia junto. 3. E cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que tinham sido comprados da terra. Então, esses 144 mil, eles eram selados, eles foram comprados da terra, ou seja, não são anjos, né? São gente que viveu. E esses são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens.
e esses são os que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Esses são os que dentre os homens foram comprados para ser as primícias para Deus e para o Cordeiro. Primícias do quê? Será que eram os santos da igreja primitiva, que eram primícias? Ou será que esses são primícias da grande tribulação ou da tribulação? Nós ficamos sem essas respostas. Na sua boca, na boca desses 144 mil, não se achou engano, são irrepreensíveis. E aí estão os 144 mil do capítulo 14. São os mesmos do capítulo 7, se forem, são de Israel. Se não forem, não sei. A igreja quer muito ser, né? A gente é tanta coisa já, que a gente quer tanto ser os 144 mil, não sei. Nós não temos grandes respostas na nossa leitura de hoje. Aí muda a cena e João agora vai entrar numa outra revelação, numa outra visão. Versículo 6. Vi outro anjo voando no meio do céu. Onde ele tinha visto um anjo voando no meio do céu? Ele tinha visto uma águia voando no meio do céu, lá no 8:13. Mas ele viu um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra. Então ele tem um evangelho eterno para proclamar aqui na terra. Então ele está voando pelo meio do céu, ele é um ser celestial, mas ele vai proclamar para os homens o evangelho. Ele vai proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Novamente, uma frase reincidente. Aqui ele vai proclamar para todos. Lá no capítulo 11, aquela nação, tribo e etc., são os ímpios, que estavam dando presente uns pelos outros, celebrando a morte das duas testemunhas. Aqui é toda a humanidade perdida que está sobre a terra. E aí, a mensagem do anjo, quando ele falou, ele disse o seguinte, versículo 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Tudo que foi destruído lá nas 7 trombetas. Tudo que os 4 ventos danificaram. Então, o primeiro anjo traz essa mensagem: adore só a Deus.